Salve, salve família vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sabadão cheio de notícias do Vasco, né? Às vésperas aí de um jogo contra o São Paulo. Vamos falar das notícias do nosso Vascão, mas antes, ó, já peço pra você deixar o seu like e explodir o vídeo de like. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 100 mil inscritos, contagem regressiva. Se inscreve aí se você é novo no nosso canal, compartilha com a sua galera aí. Falta muito pouquinho mesmo pra gente atingir uma marca muito importante aqui pro nosso canal. Muitos de vocês estão me acompanhando desde o início, né? Quando eu comecei mesmo no ano passado. Muito obrigado mesmo pelo carinho, por estar sempre aqui assistindo nossos vídeos. E obrigado também àquele que se inscreveu ontem aqui no nosso canal. Continue aí firmes e fortes, porque a gente sempre vai tentar trazer aqui o melhor conteúdo pro Vascaíno, trazer sempre aqui as notícias do Vascão. E também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos para as notícias do Vasco, né? Vasco teria sondado aí a situação do meia venezuelano Otero. Vamos falar disso aqui. E vamos falar aí da contusão do Iago Pikachu, que ele ainda pode entrar em campo amanhã contra o São Paulo, mas também já tem aí dois substitutos que podem entrar no seu lugar. Vamos falar também da situação do Martim Benítez, que tem contrato, pessoal, somente até dezembro com o Vasco, o argentino que vem evoluindo aí com a nossa camisa. Vamos falar desse jogador e também vamos falar aí da notificação que o Vasco fez às lojas Centauro por ter vazado aí as camisas novas da capa antes do lançamento oficial do Vasco. Bom, pessoal, o Iago Pikachu se contundiu aí na última partida do Vasco contra o Sport e em seu lugar já imediatamente entrou o Caio Tenório. Mas o jogador ainda é dúvida para a partida e pode até mesmo entrar em campo. E vem correndo por fora aí dois jogadores para ocupar aí a vaga de titular. O Caio Tenório e também o Cláudio Vinck. O Vasco que não deve ter nenhum tipo de alteração para a última partida. Somente o Iago Pikachu que pode ficar de fora. O time será o mesmo que venceu o Sport e a gente torce bastante para que o Vasco vença mais um jogo. Lembrando que o jogo é em São Januário. O Vasco tem que fazer valer o fator campo, né? Jogar dentro de casa, tem que vencer o São Paulo. O Vasco historicamente tem uma vantagem dentro de São Januário em cima do São Paulo. Quem não se lembra do 7-1 que o Vasco enfiou no São Paulo lá em 2001, né? Romário acabou com o São Paulo e mais recentemente aí o ano passado o Vasco venceu por 2-0 o Clube Paulista jogando em São Januário, com gols do Thales Magno e do Felipe Basso, que diga-se de passagem está voando com a camisa do Vasco. Nunca critiquei o Paz de Basto, né, pessoal? Como gosta de falar a torcida vascaína aí, Felipe Basso, que continue assim, jogue muita bola e com certeza ele evolui aí também com a camisa do Vasco, né? Apesar de que o jogador já está veterano, acho bem difícil ele melhorar o seu futebol, mas o que ele está jogando aí está mostrando que realmente pode ser um cara muito importante aí na temporada do Vasco. E a gente espera que ele não caia aí o seu futebol. Na minha opinião, eu acho que o Ramon Menezes deve escalar aí o garoto Caio Tenório no lugar aí do Pikachu, se o Pikachu não tiver realmente condições de jogo. O Caio Tenório deve seguir aí como titular da equipe, porque na minha opinião ele entrou bem na partida contra o Sport. Deixa aí nos comentários quem você escalaria, Caio Tenório ou Cláudio Vinck. Bom, pessoal, o Vasco notificou aí as lojas Centauro querendo uma justificativa cabível aí pelo vazamento das camisas novas da capa, né? Antes do lançamento oficial feito pelo Vasco, que o Vasco fez na live, né, na Vasco TV. A loja Centauro acabou vendendo aí o produto antes de ser lançado oficialmente. E o Vasco ficou pé da vida com isso e fez uma notificação. Se as lojas Centauro não responder o Vasco vai acionar a empresa na justiça. O Vasco, na minha opinião, está sendo muito bonzinho com a Centauro. Já tinha que meter logo um processo, logo de cara, querer arrancar a grana dessa loja, porque o que eles fizeram foi sacanagem com o Vasco, né, pessoal? Eles tentaram agir de má fé, mas o Vasco mostrou sua força e conseguiu aí ser um sucesso a live naquele dia do lançamento, né? Torcedores explodiram de visualizações o lançamento da nova camisa do Vascão. E com certeza o Vasco tem que pressionar mais a Centauro aí para tentar tirar a grana desse pessoal, porque eles tentaram sacanear o nosso clube. Agora vamos falar aí do argentino Martim Benítez, né, que na última partida contra o Sport jogou muito bem, né, pessoal? Com certeza foi o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. O jogador chegou para ser realmente o camisa 10, fazer valer o número que ele carrega nas costas, né, e com certeza municiar o Germancano e armar a equipe do Vasco. O Martim Benítez já começou a evoluir bastante com a nossa camisa e eu tenho certeza que ele tem muito futebol ainda para mostrar jogando no Vasco. Segundo o jogador, ele se adaptou rápido ao Vasco. Ele, inclusive, ama o Rio de Janeiro, já passou até férias aqui antes de ser jogador do Vasco.
e com certeza ele deve estar muito feliz jogando no nosso clube. Mas tem um porém, né? O jogador tem um contrato somente até dezembro. Vale ressaltar sempre que o Campeonato Brasileiro termina em fevereiro, pessoal, de 2021, e com certeza se o Vasco não comprar o Martim Benítez, vai perder ele para a reta final. O valor estipulado aí pelo Independente para o Vasco adquirir aí 60% dos direitos do atleta é de 4 milhões de dólares. Não sei se o Vasco vai ter essa grana aí para contratar em definitivo o Martim Benítez lá em dezembro, mas a gente torce para que o clube resolva essa situação, para que não perca um jogador muito importante na reta final do Campeonato Brasileiro, porque se o Vasco estiver brigando por rebaixamento ou brigando por coisa boa no campeonato, o Martim Benítez certamente vai ser um dos jogadores essenciais nessa equipe. E torcemos aí para que o Vasco comece a se planejar, prevenir de não perder aí o Martim Benítez na reta final do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o Martim Benítez, se você acha que ele vai permanecer no Vasco, se você acha que o Vasco vai comprar ele em definitivo ou se você acha que realmente ele pode dizer adeus antes do campeonato acabar. Bom, pessoal, para fechar, vamos falar do venezuelano Otero do Atlético Mineiro. O jogador está encostado lá no Galo, né? Vem se falando bastante aí que ele pode sair do Atlético e ir para o Corinthians. E o Vasco surgiu aí como um dos interessados na parada aí para tentar contratar o jogador por empréstimo. Mas de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Otero não sai do Galo por empréstimo, ele só sai de lá vendido. O Vasco não tem grana para contratar esse jogador, então, pessoal, não tem chance alguma do Otero ser jogador do Vasco. Não precisa ficar iludido que o Otero vai vir para o Vasco, né? Porque a gente tem que trazer a verdade para o torcedor. O Otero não vai ser jogador do Vasco, bem longe disso. O Vasco não tem grana para contratar ele. Também é a mesma situação do Anderson Martins. Não será jogador do Vasco. A gente trouxe no vídeo aqui de ontem explicando para o torcedor a situação. O Vasco não tem dinheiro para bancar essas contratações e com certeza o Vasco deve buscar reforços aí mais baratos, né? Assim como foram esses contratados aí, o Neto Borges, o Carlinhos e também o Guilherme Parede. Jogador de nome, eu acho que o Vasco não vai contratar, apesar de estar perdendo o Guarim, a torcida do Vasco querendo aí forçar um pouco para trazer algum jogador mais qualificado. Eu acho bem pouco provável que a diretoria do Vasco vai bancar a contratação de um astro aí para vir vestir a camisa do Vasco. Não que o Otero seja um astro, mas é um jogador acima da média. Eu acho que seria válido, claro, obviamente, a contratação dele, mas o fator dinheiro fala mais alto e o jogador não vai vir para o Vasco e estaria mais próximo de fechar com o Corinthians do que com o nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí nos comentários sobre o Iago Pikachu. Se ele não jogar, quem você escalaria no lugar dele? Cláudio Vinck e Caio Tenório corre por fora aí para disputar essa vaga. Também fala sobre a Centauro, né? O Vasco somente notificou a loja. Tinha que processar logo sem notificar nem nada, porque o que eles fizeram foi sacanagem pura com o nosso clube. Também falei sobre o argentino Martim Benítez, se você acredita que o Vasco vai comprar ele em definitivo no final de dezembro. E também aí o Otero, que não será jogador do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Ótimo final de semana e saudações vascaínas a todos.